10 dos animais extintos mais perigosos que já viveram no mundo. Os animais são uma das razões pelas quais o nosso mundo ganha cor. Mas, na verdade, todos os animais que você vê hoje são sobreviventes. Sim, eles são sobreviventes do destino amargo que atingiu os antigos animais que antes dominavam o mundo. Em 5 bilhões de anos, quase 5 milhões de animais já foram extintos ou deixaram de existir. Mas por quê? Eles morreram por causa de várias tragédias, como erupções vulcânicas, quedas de asteroides e outras coisas. Mas a pergunta aqui é: quais foram os animais mais perigosos que já foram extintos? E é isso que vamos descobrir. Arvin Polo Televisão. Inscreva-se para receber atualizações de vídeos. Vamos começar agora. Número 10. Smilodon, mais conhecido como tigre-dente de sabre, é um tipo de felino pré-histórico, e eles viveram durante a era do Pleistoceno. Este é um dos animais mais conhecidos da pré-história por causa de seus dentes assustadores. Seus dentes largos, mais conhecidos como sabres, eram realmente muito afiados. Chegavam a quase 30 centímetros de comprimento. Eles usavam esses dentes para emboscar e matar suas presas. Considerados carnívoros, Smilodon era carnívoro. Provavelmente ele comia animais grandes como macacos, bois e outros pré-históricos semelhantes. Os Smilodon já estavam extintos, provavelmente devido às mudanças na natureza e em seu habitat natural. Eles provavelmente sumiram porque os grandes animais que comiam também desapareceram. Mas, na verdade, não é fácil entender a razão do seu desaparecimento. Mas as evidências indicam que eles morreram na parte final. Isso indica que foi no Pleistoceno há cerca de 10 mil anos. Os primeiros restos do Smilodon foram achados na América do Norte. Número 9. Teratornis. O Teratornis era um tipo extinto de grande ave pertencente à família Teratornitidae. Os Teratornis são conhecidos por seu grande tamanho e bico forte. Os teratornis também eram aves predadoras que podiam ser encontradas na América do Norte durante a Era do Pleistoceno. E eles foram extintos no final desse período, há cerca de 10 mil anos. Além disso, os teratornis foram uma das maiores aves predadoras que voaram pela América do Norte no Pleistoceno. Elas tinham asas que podiam ultrapassar 3 metros de envergadura. Suas grandes asas eram uma vantagem para que pudessem voar longas distâncias e procurar alimento em áreas extensas. Além disso, eles também tinham pernas grossas que os ajudavam a encontrar e capturar suas presas. Mas por que eles desapareceram? Como muitos grandes animais do Pleistoceno, os teratornis foram extintos há milhares de anos. As causas da extinção ainda não são totalmente conhecidas. Alguns acham que há uma razão, ligando isso às mudanças na natureza. Número 8. Helicoprion. O helicoprion é um tipo pré-histórico de peixe conhecido por sua característica única, especialmente por seus dentes. Os dentes do helicoprion tinham formato de espiral ou moedor na boca. Os dentes do helicoprion também causaram controvérsia entre os paleontólogos. Inicialmente, pensavam que esses dentes pertenciam ao rosto ou focinho do animal. Mais tarde, porém, eles descobriram que isso fazia parte de sua mandíbula achatada, a espiral dos dentes do helicoprion. Provavelmente, ele usava isso para atacar diferentes tipos de presas. Sua dieta natural provavelmente incluía peixes grandes e órgãos internos. Eles viveram durante a Era Paleozoica, cerca de 290 a 250 milhões de anos atrás. E como muitos animais pré-históricos, as razões para sua extinção não são totalmente compreendidas. Segundo algumas teorias, isso pode ter ocorrido devido a mudanças na natureza, surgimento de predadores e alterações no habitat. 7. Titanoboa. A titanoboa era uma cobra pré-histórica que viveu durante a Era Paleozoica, cerca de 58 a 60 milhões de anos atrás. Ela é uma das maiores cobras já conhecidas na história do mundo. Ela podia chegar a mais de 15 metros. O corpo da titanoboa era largo e pesado. Aqui, geralmente, tinha cerca de 1 pé de largura. Seus corpos enormes lhes davam a capacidade de comer animais grandes. Além disso, a titanoboa também é considerada uma cobra predadora principal. Ela devorava grandes presas, e seus dentes eram afiados para que pudessem mastigar rapidamente qualquer tipo de animal.
Na época da Titanoboa, né, o clima da Terra era mais quente que hoje. Por isso, provavelmente, eles eram muito ativos naquela época. Mas nada dura para sempre, pois eles realmente foram extintos. Isso provavelmente se deve às mudanças climáticas e ecológicas durante o Plioceno. Número 6. Lancleostos é um tipo de peixe pré-histórico famoso por ser um grande predador que viveu durante o período Devoniano, cerca de 358 a 382 milhões de anos atrás. Eles podiam atingir mais de 10 metros de comprimento e ainda tinham mandíbulas poderosas e dentes muito fortes. Por causa disso, eles conseguiam capturar e matar suas presas, incluindo vários tipos de peixes e pequenos animais marinhos. E apesar das incríveis características do Lancleostos, eles não tinham escamas e sua pele parecia ser frágil. Mas o que era especial em sua característica era a emboscada. Eles tinham patas que usavam para cavar e esperar por suas presas e foram extintos no final do período Devoniano. A razão de sua extinção ainda não é totalmente compreendida, mas provavelmente foi novamente devido à mudança do ambiente ou talvez à falta de alimento. O Lancleostos foi uma parte importante da história natural, e seus fósseis fornecem evidências importantes para os paleontólogos sobre as condições do mundo durante o período Devoniano. Número 5. Rasilas puberomes pattersoni é um tipo de família pré-histórica de ratos. Isso já o coloca como um dos maiores tipos de ratos que já viveram no mundo. Eles podiam chegar a até 1,5 metros de comprimento e seus corpos também eram longos e robustos. Na verdade, eles tinham o tamanho de um búfalo, mas eram herbívoros, ou seja, só comiam plantas. E sua principal alimentação eram capins e plantas. A alimentação deles e as razões da sua extinção estão ligadas às mudanças na natureza e ao seu nicho ecológico. Os restos desses ratos foram encontrados em lugares como Venezuela e Colômbia, e suas posições fornecem evidências importantes para os paleontólogos sobre o estado da natureza nesses períodos. Número 4. Urso de cara curta. O urso de cara curta, ou Arctodus simus, era um grande tipo de urso que viveu na América do Norte durante o final do período Pleistoceno, cerca de 1,8 milhão até 11 mil anos atrás. Eram animais enormes que podiam chegar a 3,4 metros de comprimento e pesar entre 900 e 1.400 quilos. E sim, eles eram maiores do que os ursos atuais. Eles eram chamados urso de cara curta, por terem o rosto mais curto e largo que outros ursos. Eles tinham pernas longas, por isso conseguiam andar rapidamente. E apesar de sua principal alimentação ser capim, o urso de cara curta também era considerado um predador porque também comia grandes animais como bisões. Fósseis do urso de cara curta foram achados em várias regiões da América do Norte, como Estados Unidos e Canadá. Seus fósseis ajudaram os paleontólogos a entender melhor a situação dos grandes e principais animais do passado. Número 3. Megalodon. O megalodon era um grande tipo pré-histórico de tubarão que viveu do Mioceno até o Plioceno, entre 23 e 3 milhões de anos atrás. Ele é famoso por ser um dos maiores predadores que já viveram nos oceanos. Eles podiam atingir mais de 15 metros de comprimento, e seus dentes enormes eram capazes de engolir animais gigantes como baleias e outros peixes grandes. Eles também habitavam mares quentes pelo mundo. Fósseis comprovam que os megalodon realmente habitaram os oceanos. Eles foram extintos há milhões de anos, e as razões para sua extinção podem ter sido mudanças ambientais, falta de alimento ou outros fatores ecológicos. Restos de megalodon foram encontrados em várias partes do mundo. Isso serve como base para os cientistas entenderem melhor sua aparência e comportamento. 2. Gigantopithecus. O Gigantopithecus era um tipo pré-histórico de hominídeo que pertencia à família Hominidae. Ele era conhecido por ser um dos maiores hominídeos que já viveram no mundo. Eles eram enormes e marcaram a história mundial. Seus crânios chegavam a medir até 91 centímetros e seus corpos eram robustos e grandes. Com base nas evidências de seus fósseis, foi comprovado que eles viveram nas florestas tropicais da Ásia, particularmente nas regiões da China, Índia e Vietnã.
Eles viviam em áreas ricas em vegetação. Seus fósseis foram encontrados em várias partes da Ásia. E esses fósseis abriram caminho para que paleontólogos e antropólogos entendessem sua aparência, condição no ambiente e relação com outros hominídeos. Número 1, o mais recente, aves do terror. As aves do terror é um nome dado para grandes tipos de aves que não podiam voar, ou aves incapazes de voar que viveram durante a era pré-histórica, especialmente no continente da América do Sul. As aves do terror são conhecidas pelo grande porte, podendo atingir mais de 3 metros de altura, conforme a espécie. Seus corpos fortes e pernas longas ajudavam eles a ficar em pé bem altos e a se mover rapidamente. Além disso, sua principal característica eram os bicos grandes e afiados. Eles usavam isso para caçar e se alimentar de suas presas. Seus bicos eram tão duros que podiam perfurar o crânio de um animal. Normalmente, eles comiam mamíferos, vários tipos de répteis e outros animais. E eles realmente foram extintos ao longo de milhões de anos. Talvez eles tenham sido extintos devido a mudanças na natureza e diferentes nichos ecológicos. E além disso, eles também desapareceram porque outros grandes animais que viveram com eles na pré-história também sumiram. E os restos deles, ou seus fósseis, foram encontrados na América do Sul, especialmente em países como Argentina e Brasil.